Gente, hoje nós vamos começar a parte da construção da distribuição de frequência para dados agrupados, que seria a tabela contínua. Eu trabalhei com Excel, então abri o Excel e eu inseri alguns valores, no total foram 30 dados, tá? Aí eu anotei aqui a amostra, que é o N, o total de dados, o máximo, que seria o maior valor, o mínimo, o menor valor, quantidade de classes que a nossa distribuição vai apresentar, lembrando que tem que ter amplitude, o intervalo. Então, para distribuição contínua, para dados agrupados, é necessário efetuar dois cálculos, que seria o número de classes e a amplitude. Então, nós vamos começar a quantidade de elementos. Para encontrar ela, nós vamos trabalhar igual, contar. Aí contar números, a funçãozinha. Aí vai abrir, nós vamos selecionar lá do primeiro elemento, eu vou clicar e arrastar até o último elemento dos dados. Então esses são os dados brutos que estão sem ordem, tá? E aí eu vou fechar o parênteses e Enter. Ele conta quantos dados nós temos, então são 30 dados, olha lá, são 3 linhas e 10 coluninhas, então 3 vezes 10, 30 dados. Aí o máximo, eu vou colocar lá, a relaçãozinha para achar é igual, maior, aí eu vou clicar nessa funçãozinha aqui, aí vai abrir o parênteses e eu vou selecionar lá novamente o meu A1, vou clicar e arrastar até chegar ao último elemento que está lá no nosso J3, tá? Então ele dá a relação e aí eu vou digitar o 1 e fechar o parênteses. Ele vai achar entre todos os dados qual vai ser o maior número, vou apertar o Enter. Então o maior número é o 50, dentro da nossa tabelinha, olha o 50 aqui, certo? E aí o mínimo, ele vai encontrar o mínimo também. Para achar quem que é o valor mínimo, o menor valor entre os dados, nós vamos colocar igual, menor. Aí vai aparecer a função menor, vou clicar nele. Aí eu vou selecionar novamente o meu A1, clicar e arrastar até chegar ao último elemento, que vai ser lá na J, coluna J e linha 3. Aí ele mostra aqui, J3, que é o último elemento, ponto e vírgula, e vou digitar o 1. E fecho o parênteses e dou Enter. Aí ele vai encontrar quem que é o menor valor entre os dados, é o 5, o 5 onde vai estar aqui na nossa tabela, vamos ver, nos dados ordenados, nos dados brutos, está aqui, esse é o 5, O número de classes, ele é calculado por uma forma, tem duas na verdade, são dois métodos. Um que usa o logaritmo, que é 1 mais 3.3 vezes o log da quantidade de elementos, que seriam 30. Ou a raiz quadrada de n. Nós vamos usar a raiz quadrada de n. Então aqui, eu vou digitar, para achar a função raiz, eu coloco igual, e aí vou escrever raiz, aí vai aparecer lá a função, vou clicar nela. E para determinar quem vai ser, eu vou digitar qual é o valor do n, quantos elementos nós temos. Nós temos 30 dados, então vai ser raiz quadrada de 30. Aí eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Com isso ele vai calcular. Aí 5.4 é o valor com uma casa decimal. Lembrando que o número de classes é o número de linhas da tabela, então esse valor tem que ser um número inteiro. O nosso critério de aproximação que nós adotamos é o critério de 5, de 0 a 4, nós vamos trabalhar com o número inteiro, e de 5 a 9 nós aproximamos para o próximo número inteiro. Então nesse caso nós vamos trabalhar com 5 classes, então eu vou aproximar aqui para 5, tá? Lembrando que os cálculos não são tão precisos, tanto no número de classes como na amplitude, porque são feitas aproximações. A amplitude é relacionada
a variação entre o maior elemento e o menor. Então, para calcular isso, eu vou digitar lá a relaçãozinha, a fórmula vai ser igual, quem que é o meu maior elemento? Então, eu vou fazer a subtração entre o maior e o menor, então vou abrir o parênteses, o menor elemento, o maior elemento é o 50, então vou digitar o 50 menos o menor elemento, que é o 5, seria o valor mínimo. Vou fechar o parênteses e isso nós vamos dividir pelo número de classes. Lembrando que o valor do número de classes nós aproximamos para 5, então dividido por 5. E vou dar Enter. E aí ele vai calcular a amplitude. A amplitude é o intervalo entre as classes. Feito isso, nós vamos ordenar os dados. Então, lembrando, os dados brutos são sem tratamento. Eu vou fazer uma relaçãozinha para ele fazer a ordenação entre os dados. Então, vou pegar aqui, ó, 1, digitar 1, e depois no próximo vou digitar o 2. Aí nós vamos ter que selecionar para ele fazer uma contagem referente a esses dados. Então, vou colocar sequencial aqui, ó. Ai, calma aí, que eu não selecionei. Ó, deixa eu trocar. 1, 2. Então, eu quero que ele lista os 30 dados. Então, digitei 1 e 2 para ele entender nessa sequência, para ele contar até o 30, que é o que eu quero. Porque nós temos 30 valores. Então, vou clicar, depois de selecionar. Aí, eu vou arrastar isso até contabilizar 30 valores. Olha lá, 8, 10, até 30 dados, que é o número de elementos da nossa amostra. Então, ó, tá aqui, 30. E aí ele lista os 30 dados. Agora, ele só fez uma relação de contagem. Eu preciso que ele me identifique quem que é o menor valor para ele fazer a referência do rol. Então, eu vou digitar aqui uma formulinha, que é dada por igual. Aí quero que ele encontre o menor, então vai ser a formulinha. Igual, vou digitar menor, aí vou clicar na função, vou selecionar entre os dados. Lá na tabela, o A1, vou arrastar isso até o último elemento, que vai ser lá o nosso J3. E a referência para os nossos dados, deixa eu colocar aqui, ponto e vírgula, 1. Quero que ele faça a referência entre o maior e o menor. Para isso, para ele determinar, eu preciso colocar entre a linha e a coluna o cifrão. Então, vou digitar o cifrão antes do A, antes da coluna e antes da linha. No último também, vou digitar o cifrão na linha e na coluna. Não é hashtag, é cifrão. Como é que ele apagou? Deixa eu fazer, vai. Ó, deixa eu lá pegar o primeiro elemento, até o menor, até o maior, até o último, né, no caso. Ponto e vírgula e 1. Fecho parênteses. Eu não quero que ele faça, ele fez a identificação do primeiro, tá? Mas eu quero que ele faça a ordenação dos dados. Então, para isso, eu tenho que digitar o cifrão antes da coluna e antes da linha. Então, novamente, cifrão e cifrão. Agora sim, vou dar Enter. Bom, agora ele vai fazer essa referência para todos os elementos. Mas aqui, não, ele só vai procurar o primeiro. Eu vou ter que fazer a identificação da posição desse elemento aqui. Então, aqui, ó, eu vou fazer essa referência. Eu quero que ele faça a ordenação de acordo lá com
o elemento da coluna A com a linha 7, para ele me fazer a referência quem que é o primeiro até quem é o último elemento na nossa sequência. Pronto. Deixa eu ver aqui. Dá Enter. Então ele calculou o primeiro entre os dados. Entre os dados nós temos lá o primeiro elemento sendo menor ao 5. Agora ele vai fazer essa contagem. Então vou selecionar o primeiro e vou arrastar para ele me fazer essa ordenação. Então verificar quem que é o primeiro até quem é o último elemento. Então olha lá, ó. Ele faz a referência até chegar ao último elemento, que seria o nosso maior valor, sendo 50, tá? Agora nós vamos verificar qual que é a frequência entre os dados. Então eu vou começar uma coluninha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar valores, deixa eu colocar aqui números, não. Deixa eu colocar a idade, vai, como variável. E aí eu tenho lá, menor idade vai ser 5, quantas vezes o 5 vai aparecer? Então a segunda coluninha vai ser a frequência absoluta. Então aqui, ó, frequência absoluta. É o nosso FI minúsculo, ok? Quantas vezes o 5 aparece dentre esses dados? Uma vez. Aí eu vou digitar e depois o próximo, nossa próxima idade vai ser 8. Quantas vezes ela aparece na distribuição? Ela aparece 8 vezes. Então a frequência, o número de vezes que ela aparece na pesquisa seriam 3 vezes. Aí depois nós vamos lá colocar a próxima variável, que seria idade 10. Quantas vezes ela aparece? 3 vezes também. A próxima idade vai ser 12. Aí ela aparece 12. Aí ela aparece uma única vez. A frequência dela é 1. A próxima idade é 14, ela aparece uma vez também. A próxima idade é 15 e ela aparece dentro da pesquisa. Então existem 3 pessoas que têm 15 anos. Depois a próxima, 18 anos, é a nossa próxima variável. Então existem 2 pessoas com 18 anos. Próxima idade é 20, seria 20 anos. Quantas pessoas nós temos com 20 anos? Uma só. Olha aqui, ó. Uma pessoa só. Aí depois, a próxima idade, 22. Uma vez também. A próxima, 24. Aí nós temos 2 pessoas. A próxima vai ser 26. Ela aparece só uma vez na pesquisa. Próxima idade 28 e ela aparece 2 vezes. A próxima 30 anos e a frequência da idade 30 será 2. Então 2. Depois 36 2 vezes também. Então 30 2. Depois 36 2 também. Depois a próxima idade vai ser 40 e 45. Ambas aparecem uma vez. Então 40 uma vez, 45 uma vez também. Aí a próxima variável, 47 uma vez, 48 uma vez e 50 uma vez. Então 47, 48 e 50. 47, 48 e 50. Ambas com a frequência 1. 1 e 1. Bom, a somatória da frequência absoluta tem que ser
exatamente igual a nossa amostra, que são 30 dados. Então, nós vamos verificar se está batendo os 30. Vou pegar lá a coluna. Primeira, a coluna da frequência. Eu tenho que selecionar ela. Então, calma aí. Selecione e eu vou arrastar. Ao arrastar, essa coluninha aqui, ó. Ah, calma aí. Fiz alguma coisa errada. Ao selecionar essa coluna, nós vamos aqui, ó, em somatória, e ela vai fazer a soma, ela vai realizar a soma da coluna. Lembrando que tem que dar 30 valores, que é o número total de elementos que nós temos na amostra. Então, olha aqui, ó, no finalzinho lá da coluna, totalizou os 30. Então, significa que o rol apresentado está certo, tá? Bom, agora nós vamos montar a nossa distribuição, realizando a amplitude. Então, eu vou começar aqui, ó, vou colocar em outra célula e vou fixar. Então, a variável vai ser idade. Na coluna do lado, nós temos a frequência absoluta. Representado pelo nosso FI. Então, eu vou inserir aqui o 5, que é o menor elemento entre os dados, é o valor mínimo, olha lá, 5. No rol é sempre o primeiro. Aí, nós vamos trabalhar com intervalo aberto, fechado e aberto. Para inserir o símbolo, nós vamos aqui, ó, inserir. Então, vem aqui, inserir. Aí vai aparecer aqui, texto e símbolos. Nós vamos lá em símbolos, vou clicar no símbolo para ele me abrir uma janela. Aí o símbolo que nós estamos procurando é intervalo fechado e aberto. Então nós vamos ter que procurar ele aqui. Ele aqui, ó, fechado e aberto. Vou clicar nele e vou colocar em inserir. Vou fechar a janela. Então, o que significa que 5 entra para a contagem. Aí nós vamos trabalhar com o valor da amplitude. Lembrando que a amplitude no cálculo deu 9. Então, eu preciso 5 mais 9. Então, 5 mais 9 vai dar 14. Então, eu vou aqui, ó, 5 mais 9, 14, e vou para a próxima. Aí, lembrando que o limite superior da primeira classe é o limite inferior da segunda classe. Então, eu vou fixar o 14, vou copiar novamente o símbolo, então, mais fácil, vou selecionar ele aqui na linha de cima, copiar e vou colar ele aqui. Senão, vai novamente, abre lá em símbolos, copia o símbolo novamente. Aí eu vou ter que fazer 14 mais 9. 14 mais 9, 23. Aí eu vou para a próxima. Aí o limite superior se torna inferior. Então 23, vou copiar novamente o símbolo. Então dei um Ctrl C ali. E aí mais 9 vai ficar 32. Aí vou para a próxima. 32 mais 9. Aí vem 41.
Aí 41 se repete, mais 9. 40 mais 9, 50. Aí olha lá, ó. O número de classes que nós trabalhamos são 5 valores, certo? Então são 5 classes, 5 linhas. Olha lá a nossa tabela. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 linhas. Como 50 é exatamente o último elemento do nosso conjunto de dados, nós vamos trabalhar com intervalo fechado. Aí eu vou lá novamente em símbolos para fechar o meu intervalo. Não precisa abrir uma nova classe para ele. Aí eu vou fechar ele. Deixa eu voltar aqui. Fechar. Bom, deixa eu colocar os 50 aqui. O intervalo de cima não tá mostrando. Ó, deixa eu ver. Não, é ao contrário. Bom, aí eu vou inserir aqui, ó, a frequência. Então eu preciso trabalhar com a frequência absoluta trabalhando de 5 a inferior a 14. De 5 a inferior a 14 vai ficar aqui, ó, de 5 até 12. Quantos valores eu tenho, tá? Então 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então a frequência absoluta vai ser igual a 8. Vou digitar aqui o número 8. E aí depois a próxima classe, a frequência dela vai ser de 14 a inferior a 23, então vou ter que parar a 22. Então, de 14 até 22, 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Então, a frequência também é igual a 8. Aí a próxima vai ser de 23 a inferior a 32. Então, inferior a 32 nós vamos ter que parar a 30, porque o valor máximo que vai comportar aí é até o número 30. Então, aí tá a idade 30. Aí vai ficar de 23, que vai ser contado, portanto, de 24, que é a nossa idade dentro do intervalo, de 24 até 30. Então, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Então, 7 é a frequência da terceira classe, frequência absoluta. Aí, depois de 32 até 41, inferior a 41, então nós teremos que parar até 40, que é a idade máxima que vai comportar dentro dessa classe. Então, nós vamos aqui, ó, de 32, então vai ser 36 e 40 apenas. Aí eu tenho 2 valores em 36 mais 1 em 40, então a frequência vai ser igual a 3. Aí a última classe vai ser de 41 até 50. Então de 41 até 50, vou começar aqui em 45, todas as frequências são iguais a 1, então vai ficar a somatória 4. Então mais 4. Eu só não consegui inserir o símbolo ali de fechado, tá dando uma diferença do símbolo ali. Aí aqui eu vou trabalhar com a somatória. Essa somatória da frequência absoluta, ela tem que ser igual aos 30 dados. Então eu vou aqui, ó.
selecionar a coluna e vou lá em somatória. Deixa eu vir aqui em principal, a somatória automática, tá aqui, ó. Na linha de baixo ele tá dando total de 30 elementos. Se der um valor diferente, significa que você esqueceu de contabilizar alguém, tá? Aí eu vou colocar aqui o total. Feito isso, agora nós vamos para a próxima coluna, que vai ser a frequência acumulada. Então, a frequência acumulada, representada pelo FI ou FA, ela é exatamente igual ao elemento que nós temos lá na coluna anterior, que seria o nosso G12. Então, nós estamos na coluna G e na linha 12. E vou dar o Enter. Então, ele é exatamente igual à frequência absoluta. Aí, para gerar o próximo, eu tenho que fazer igual ao nosso ao primeiro elemento da frequência absoluta, que vai ser o nosso H12, que é o 8, e eu vou ter que somar com a próxima frequência absoluta, que vai estar lá no G13. E vou dar o igual. Aí ele faz a somatória, 8 mais 8, 16. Aí ele faz, se eu clicar e arrastar, ele vai fazer a somatória também para as demais colunas até chegar ao total de dados. Então, olha lá, o último elemento da frequência acumulada tem que ser exatamente igual ao total de dados. Aí depois nós vamos para a frequência relativa. Então, frequência relativa. A frequência relativa é representada por FR. Nós encontramos a frequência relativa sem dar porcentagem, só que na forma unitária. Então, eu vou colocar lá igual. Quem que é a frequência relativa? É a frequência absoluta, que vai ser o nosso G12, dividido pelo nosso total de dados. Então, é a quantidade de elementos dividido pelo total que está lá no G17. E vou dar o Enter. Então, ele faz o cálculo da frequência relativa. Aí, o próximo, eu vou ter lá, vai ser igual, né? Então, entra igual. Aí, eu tenho lá o G13 dividido pelo nosso G17 e Enter. Aí o próximo vai ser igual ao nosso G14 dividido pelo nosso G17. O próximo vai ser igual ao nosso G15 dividido pelo nosso total de dados, que é o G17 e Enter. E por fim, nós temos lá o igual o nosso G16 dividido pelo nosso G17 e Enter. Agora, para ele realizar a somatória, eu vou selecionar essa coluninha aqui e vou lá em soma automática. Totalizou 1, que é a soma total da frequência absoluta, da frequência relativa. Aí, por fim não, penúltima coluna que nós teremos por enquanto é a nossa frequência acumulada relativa, que é representada pelo FR maiúsculo. Então, quem que é a frequência acumulada relativa? Ele é exatamente igual à frequência relativa, então vai ser o nosso I12, então coluna I e linha 12, só que eu preciso multiplicar esse valor por 100 para dar em porcentagem.
Então eu vou lá, shift, o asterisco para multiplicar, vezes o 100%, para ele me dar em porcentagem, vou dar o Enter. Aí ele vai fazer o valor da frequência relativa vezes 100. Como acumulada é somatória, eu preciso indicar que vai ser igual, então a conta que ele vai efetuar vai ser o elemento que está na linha anterior, então na linha de cima, vou selecionar ele aqui, que é o nosso G12, mas aí eu preciso inserir, porque ele tem que pegar a frequência relativa e multiplicar por 100. Então eu vou ter que colocar o parênteses aqui antes, tá? Então, ó, parênteses, para ele não me errar na conta. E vou ter que abrir outro parênteses. Então é o nosso G12, que já está em porcentagem, mais, aí eu vou abrir outro parênteses e vou colocar o elemento que ele que eu quero que ele some, que vai ser a nossa próxima frequência relativa, só que esse valor tem que ser em porcentagem, então eu preciso multiplicar por 100. Então, Ctrl o asterisco, vezes 100%, e vou fechar o segundo parênteses. Então, eu abri 2 inicialmente, eu vou fechar o próximo, tá? E Enter. Então, ó, 26 mais 26 vai dar o 53. Aí, vamos ver se ele faz as contas pro próximo. Olha lá, ó. Cliquei, arrastei, aí ele vai efetuar todos os cálculos para o próximo. Lembrando que a somatória da frequência acumulada relativa tem que bater o total da somatória da frequência relativa, só que vezes 100. Então, tá dando 100%. Aí a última coluna é referente ao nosso ponto médio do intervalo. Então, vou colocar aqui, ó, ponto médio. Ponto médio vai ser a média aritmética da classe. Então, nós vamos inserir a fórmula, vai ser igual, aí eu vou abrir o parênteses. Quem que é o ponto médio? É a média aritmética da nossa classe. Então, nós vamos somar o 5 mais o 14, que é o limite inferior da primeira classe mais o limite superior da segunda classe. E dividir por 2 para dar a média aritmética. Então, vai ficar 5 mais 14. Opa, 14. Vou fechar o parênteses, dividido por 2. E vou dar o Enter. Aí, o próximo, eu vou ter que inserir cada elemento, tá? Igual, parênteses, abre parênteses. Aí, quem que é? A segunda classe, o limite inferior é 14, o superior é 23. Então, vai ficar 14 mais 23. Vou fechar o parênteses e vou dividir por 2 para calcular a média aritmética. Igual vai ser 18,5. Lembrando que o ponto médio pode ser decimal, pode ser não. Pode ser calculado e encontrar um valor decimal, trabalhe com ele. Aí o próximo vai ser igual, vou abrir o parênteses, vai ser o 23, o limite inferior, mais o limite superior da terceira classe, que é 32, vou fechar o parênteses, dividir por 2 para efetuar a média aritmética, Enter 27,5. Então, esse cálculo tem que estar dentro lá da nossa primeira classe, não pode ser nem maior e nem menor. É exatamente o meio do intervalo. E o próximo vai ser igual, vou abrir o parênteses, de 32, que é o limite inferior, mais o limite superior, que é 41, vou fechar o parênteses, dividir por 2 e dar Enter para ele calcular o ponto médio. O último ponto médio vai ser igual a 41, que é o limite inferior, mais o limite superior, que é 50, vou fechar o parênteses, dividir por 2 e dar o Enter. O nosso último ponto médio, 45,5, que está entre o 41 e 50. Aí eu vou selecionar, tá? Seleciono toda essa tabelinha aqui,
Eu vou aqui, ó, inserir, só para ele formar a tabelinha pra gente. Vai ficar mais bonitinho. Bom, essa é a nossa tabela, tá? É a nossa distribuição de frequência contínua. A próxima aula vai ser sobre a construção dos gráficos, então eu vou ajudar vocês aí no Excel. Então, a atividade dessa semana vai ser a construção de alguns exercícios que eu vou postar para vocês construírem no Excel e me enviarem, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no Zap ou no chat, tá bom?